Meus amigos, uma boa tarde. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos e fazer uma profunda reflexão sobre as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses fundamentos serão transmitidos por Emmanuel, através do abençoado Chico, para que todos nós possamos ter uma diretriz em nossas vidas, estruturada no seu Evangelho de paz, de amor, de sabedoria e de perdão. Então, iniciando o nosso Evangelho, nosso ensinamento da noite de hoje, que virá através do livro Fonte Viva. O livro é o Fonte e Viva. Então, aquele que tiver de posse desse livro, vai lá no capítulo 56, que o título é Renasce Agora. Lá tem uma passagem bíblica. Quem quiser consultar a sua Bíblia também pode ir lá em João, capítulo 3, do versículo 3. João, capítulo 3, do versículo 3. Essa passagem bíblica nos diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora nós vamos entender, não é? O que se entende verdadeiramente por nascer de novo. E Emmanuel começa nos dizendo: a própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Então, ele está dizendo, que Emmanuel está nos dizendo, que no período de 365, de um ano, que são 365 dias, cada dia de nossa existência é uma oportunidade que Deus, através de sua misericórdia e do seu infinito amor, nos concede, para que a gente aproveite cada segundo de nós, neste dia de cada segundo em cada dia, para fazermos o trabalho de nossa transformação moral. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra, a nossa transformação moral. Aí ele fala: imagina se Deus nos dá no ano, que são dia após dia. Um ano tem 365 dias, então ele nos dá 365 dias no ano para que nós tenhamos oportunidade de fazer a nossa transformação moral, nos tornarmos melhores. Imagina, ele fala assim, imagina as quantas oportunidades, não é? Deus nos dá durante uma existência. Aí ele continua: conserva do passado o que for bom e justo. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Então nós não podemos guardar absolutamente nada, nenhuma impureza do pretérito. O que passou, passou. Aquele período da infância passou. O período da puberdade passou. O período da adolescência passou. Da mocidade passou. O que importa é agora, neste exato momento, o que nós estamos fazendo. Aí ele continua: faze por ti mesmo, nos domínios de tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores amigos espirituais. Repetindo: faze por ti mesmo,
nos domínios de sua iniciativa pela aplicação da fraternidade real. Então, nós temos que fazer por nós mesmos, né? Através de nossas iniciativas, aplicando a fraternidade real. O trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Então, as nossas negligências, ela também sobrecarregará as costas dos nossos protetores espirituais, principalmente o nosso anjo de guarda. Aí ele fala que cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Tá vendo, pessoal? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Ele falou cada hora, mas é cada segundo. Cada segundo, nós podemos, através do nosso querer, nos reajustarmos. E até nos salvarmos. Que foi o que aconteceu com Dimas. Aquele malfeitor que estava na cruz ao lado de Jesus. O nome dele é Dimas. Ele estava prestes a morrer. Mas ele, através de um exame de consciência e através do seu arrependimento, ali ele deu o primeiro passo para a sua transformação moral, porque ele se arrependeu de tudo que ele fez e ainda pediu para Jesus que se fosse da vontade dele, que lembrasse dele quando ele chegasse no plano espiritual. Jesus que falou, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Por quê? Porque ele, um malfeitor, conseguiu essa oportunidade, esse bem-estar ao lado de Jesus no plano espiritual, porque ele passou a vida inteira como delinquente, mas naquele momento ele deu início à sua regeneração de forma efetiva. Aquele Dimas morreu naquele momento. A partir daquele instante, ele ressuscitou. Foi a partir daquele instante, o que morreu nele foi o Dimas delinquente, o Dimas negligente. A partir daquele instante que ele desencarna na cruz, aí sim, lá no plano espiritual, ele já era outro homem, porque ele já estava com um foco. O seu foco já não era mais a delinquência, já era a sua regeneração, a sua transformação moral. Veja que ele passou a vida inteira na condição de delinquente. No momento de desencarne na cruz, ele resolveu fazer sua regeneração. Nunca prestou atenção, nunca deu importância a uma conduta no bem. Só veio a acordar para esta realidade quando estava prestes a morrer, a desencarnar. Está vendo? Por isso que ele fala, cada hora que surge pode ser portadora do teu reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Olha só. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. E ele continua. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo, ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Então ele está falando que é difícil, né? Não é fácil, né? A gente quebrar antigos preceitos. Há quantas encarnações que a gente vem defendendo conceitos, não é? Tradições, culturas. Então, nessa existência que nós já temos o conhecimento, ele está falando que não é fácil quebrar isso. Não é? Por isso que ele fala, não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração. Então, às vezes, nosso coração está endurecido por causa da força do hábito do passado. Né? A favor daqueles que nos ferem. Então, é difícil para nós outros, né,
desenovelar o coração, ou seja, amolecer o nosso coração endurecido em favor daquelas pessoas que nos ferem, que nos ofendem, que nos distratam. Aí ele fala, entretanto, o melhor antídoto contra o tóxico da aversão, o melhor antídoto contra o tóxico da aversão que a gente tem pelos outros, ou por aqueles que nos perseguem, que nos querem mal, é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda nos não compreendem. Então, aqui ele está nos apresentando uma sugestão que todos nós devemos nos esforçarmos para seguir, que é a nossa boa vontade em perdoar os que nos perseguem, em tentar ser amigo daqueles que nos perseguem de forma insistente e incansável. Incansável. Até chegar ao ponto em que nós vençamos o mal, que está no nosso desafeto. Através da nossa resignação, da nossa transigência e complacência, da nossa persistência em representar o bem, através de nossa paciência e tolerância. Aí ele fala, enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descermos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Olha que coisa fantástica, né? Vou repetir isso aqui para que façamos uma reflexão profunda. Enquanto a gente se demora na fortaleza defensiva, porque se a gente ficar na defensiva, o que vai acontecer? Ele fala, o adversário cogita de enriquecer as munições. Se a gente ficar só se defendendo, porque acontece muito isso. Às vezes a gente convive com pessoas que ficam só nos maltratando e a gente só se defendendo, fica naquela luta, um agride e o outro se defende. Um agride e o outro se defende. Aí, quanto mais isso acontece, mais o outro se arma de um armamento poderio de tal forma que aí, cada vez mais ele fica mais agressivo. Aí ele continua. Mas, se descemos a praça, então se a gente vai à luta, ele quer dizer, né? Desassombrado, sem medo, sem receio, com fé e com coragem, seremos e serenos também, mostrando novas disposições na luta, então a gente tem que mostrar novas disposições na luta. Desassombrado, sem medo e sereno. Né? A ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Então é importante partir para a guerra com aqueles que nos ferem com armas contrárias a dele. Qual é a única coisa que neutraliza o mal? É o bem. Então, quanto mais ele nos fere, mais a gente sorri para ele e perdoa. Não dá importância. Aí ele fala, alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Olha o que ele fala. Alguém te magoa? Então reinicia o teu esforço, não é? Da boa compreensão. Tá vendo? Alguém não te entende? Aí ele responde, persevera em demonstrar os intentos mais nobres para aquela pessoa. Olha a resposta. Sempre é uma resposta contrária. A pessoa fala mal da gente, a gente fala bem dela. A única coisa que neutraliza o mal é o bem, sejamos nós o bem. Aí ele fala, deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre,
que falou assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes. Então, todos nós temos que renascer agora. Isso não pode ficar para depois ou para amanhã. Entendeu? Renasce agora em teus propósitos, em nossas deliberações e em nossas atitudes. Vamos matar o homem velho que está dentro de nós, querendo ganhar força no presente. Nós não podemos, se é que nos amamos, nos permitir a isso, né? Continua trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Olha o nosso verdadeiro trabalho. É persistir no trabalho da nossa transformação moral para vencermos a nós mesmos e nunca o adversário. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Mais vale auxiliar hoje. Então, auxilia teu adversário hoje. Porque amanhã pode ser você a precisar de auxílio. Isso é o que mais acontece. Porque, às vezes, a gente tem um convívio difícil, seja no ambiente de trabalho, seja com o vizinho, seja com um parente, um relacionamento difícil. Então, o que vai acontecer? Se a gente não tiver paciência com essa pessoa difícil, o que vai acontecer? A gente não vai levar a efeito o nosso intento, a nossa meta. Nós não vamos alcançar a nossa meta, que a nossa meta é nos superarmos para podermos superar o outro, através de nossa complacência, transigência, nossa paciência. Se falharmos nesse trabalho, não é? Aí o que vai acontecer? No futuro, quem vai precisar de auxílio, quem vai precisar de ajuda vai ser nós. Aí nós é que vamos ficar na condição de enfermo. Então fica aí para nós outros o ensinamento da noite de hoje, né? Para que nós tenhamos paciência, responder o mal com o bem. Essa que é a grande verdade. Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e ilumine cada um dos nossos familiares. Façamos uma reflexão sobre esse ensinamento que, abrindo ao acaso, caiu nessa lição, de sempre a gente responder o mal com o bem. Que seja feito todos nós a vontade de Jesus e não a nossa, graças a Deus.